maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Diga para o seu irmão, Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, hoje nós vamos estar falando sobre santidade. Olha para o seu irmão e fala assim: você sabe o que é ser santo? O que é ter santidade? O que é ser santo? O que é ter santidade? Ó, aquele sujeito ali é santo. Quando alguém fala assim para você, aquele fulano ali é santo, o que você já pensa? Sem pecado? Hã? Sem erro, separado, tudo certo? É isso aí mesmo? Então hoje nós vamos ver se é isso mesmo, tá certo? Hoje nós vamos ver o que significa estar em santidade. O primeiro texto que nós vamos estar meditando é em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha como é que diz a palavra. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja bem, o que é ser uma nação santa? Amados, quando nós nos propomos a entrar em santidade, veja que o Senhor ele coloca aqui que se você ouvir a voz de Deus e guardar o seu pacto, guardar a sua palavra, guardar aquilo que Ele tem ordenado, além de você ser uma porção particular do Senhor, ou seja, você imagina, por exemplo, você já ganhou alguma coisa que você falou assim: isso aqui é meu, ninguém põe a mão, não gostei demais, isso aqui é meu. Alguém já ganhou uma coisa assim? Quem já ganhou? Muito bem. Como que você cuida disso? Você cuida bem? Hein, irmãos? Cuida ou não? Muito bem. Então o que acontece? Deus falou assim: olha, eu ganhei essa pessoa. Ela é uma possessão minha, particular minha. Ninguém agora põe a mão em você. É isso que Deus está falando para você. E quando você é uma possessão particular, o Senhor diz que você é igual à menina dos olhos dele. A menina dos olhos. Você já tentou colocar a mão na menina dos olhos? Leva o dedo no seu olho, vê o que acontece. O que acontece quando você leva o dedo no olho? O que o olho faz? Isso é o chamado de quê? Proteção. Isso é automático, não é automático? É automático ou não? Então, Deus faz isso com você. Então, você é a menina dos olhos de Deus, ou seja, Deus, Ele coloca uma proteção sobre você para que ninguém possa te tocar. Deu para entender isso? Não? Então, assim é que Deus faz conosco. A hora que nós entramos em um processo de santidade com Deus, nós entramos num processo. Olha,
Eu e o Senhor. Eu e Deus. Aí nós começamos então a criar uma intimidade com Deus, e essa intimidade leva-nos à santidade. Amém? Por quê? Porque quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu quero ficar. É esse o processo. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Então o que eu quero? Poxa, eu quero estar direto na presença de Deus. Porque tudo que eu faço, eu recebo, então eu vou querer mais do Senhor. Vamos ver um outro versículo, lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Nós vamos ver só a parte A desse versículo, tá bom? Que diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então veja, por que Deus coloca assim, ó, santificai-vos? Como que eu entro na questão da santificação? Como é que eu entro na questão da santificação? Ser santificado é você, eu já falei para vocês, que é estar em contato direto com Deus. Mas eu posso estar direto em contato com Deus 24 horas? Tem condições? Tem ou não? Tem ou não? Tem condições de eu ficar 24 horas ligado no céu? Tem? Quem é que fica aqui 24 horas ligado no céu? Difícil, não é difícil? É difícil ou não? É difícil. Então, veja, e no momento que eu não estou ligado, ou seja, no momento que eu estou entretido com alguma coisa, eu não estou nem pensando em Deus, eu não estou nem orando, eu não estou ouvindo um hino, eu não estou lendo a palavra, então, peraí, eu estou desligado. E aí? O que acontece? Eu estou com o seu irmão e falo assim: nós temos oração em depósito. Então veja, se você tem oração em depósito, se você ora nas horas que está tudo bem, e você ora nas horas que não está tudo bem, você vai acumulando orações, e essas orações, diz a palavra, que são como taças de incenso, amém? Taças de incenso que são colocadas, e quando sobe, a palavra de Deus diz que é a oração dos santos. Então a sua oração, ela fica em depósito. E como você está com oração em depósito, nessas horas que você não está buscando ao Senhor, as suas orações estão clamando. Continua subindo como incenso. Você já viu aquelas fumacinhas subindo? Demora, né? Para subir. E aí? Pastor, mas a minha oração que eu faço é uma oração assim que às vezes eu levo 5 minutos, 10 minutos. Tem dia, por exemplo, que eu estou orando, estou tão cansado que eu começo a dormir. Essas orações também sobem. Olha para o seu irmão e fala
assim: Deus conhece a tua estrutura e o desejo do teu coração. Se houver dentro do teu coração a sinceridade, mesmo que você não consiga nem orar, o Espírito geme com gemidos inexprimíveis na presença de Deus. Por quê? Porque na verdade nós não sabemos orar como convém orar. Nós não sabemos pedir como convém pedir. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele transforma a nossa oração, ela transforma o nosso pedido em gemidos inexprimíveis na presença de Deus. Ou seja, então a nossa oração ela vai chegar na presença de Deus de forma que Deus vai entender e compreender o que você precisa. Mas como é que Deus vai compreender? O Salmo 139, coloca aí para mim, Salmo 139, versículos, acho que 1, 2. Pode colocar até o 4. Do 1 até o 4. Dá para colocar tudo aí? Amém? Vamos ler todos juntos aí? Vamos dar para ler todos juntos? Vou contar até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe vês os meus pensamentos. Examinas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que Sem que haja o que, irmãos? Uma palavra na minha língua, o Senhor sabe. Que Deus maravilhoso, hein? Que Deus maravilhoso é esse, né? Então Ele conhece, Ele sabe o teu levantar e o teu deitar. Então Ele sabe tudo, diga assim para o seu irmão: Deus sabe tudo que passa na sua vida. Deus sabe tudo que passa na sua vida. Ele conhece tudo. E como é que Deus conhece tudo? Irmãos, dentro desse próprio Salmo, o Senhor diz, ó, versículo 14, desse mesmo Salmo, versículo 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeramente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro, diga, no teu livro, foram escritos os dias, sim, todos os dias que me foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ou seja, Deus, Ele foi escrevendo a tua vida quando você ainda não tinha nenhum osso no ventre da sua mãe. Então, quando você começou a ser formado no útero da sua mãe, Deus já te conhecia.
Diga isso, professor. Deus já te conhecia. Antes que você formasse um osso. E Deus foi escrevendo o livro da tua vida. Então veja, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, até hoje, está escrito nesse livro. Aí você fala assim, meu Deus, até aquelas coisas horríveis que eu fiz, até aquelas coisas horríveis que você fez. E agora? E agora, pastor? O que eu vou fazer? Se Deus sabe até aquilo que eu fiz no oculto, que ninguém sabe, Deus sabe. Tudo aquilo que eu pratiquei, Deus sabe. Está escrito. E aí, o que vai ser de mim? Deus diz assim, para você entrar num caminho de santidade. O que é o caminho de santidade? Ser uma pessoa separada de tudo isso. O que é ser separado de tudo isso? É dizer assim, olha, Deus, eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar o meu caminho. Eu quero mudar a minha trajetória. Eu não quero mais ser o que eu era antigamente. Eu não quero praticar as coisas que eu praticava. Eu quero ser diferente. A partir do momento que você diz isso, eu quero ser diferente, e é só você que pode decidir, porque ser santo, diga assim para o seu irmão, ser santo é uma decisão. Eu decido ser santo. É eu que faço essa decisão. Só que, muitas vezes, nós até decidimos ser santo, até decidimos, por exemplo, ser separado, estar, por exemplo, fazendo aquilo que Deus se agrada. Mas as circunstâncias, o dia a dia, nos leva não a ser separado das coisas ruins, mas às vezes as coisas ruins nos atraem. É como diz um hino que fala que o pecado está sempre presente, que as coisas ruins me atraem, me chamam. Mas aí, quando eu decido servir a Deus, quando eu decido por Deus, o que eu faço? Eu não quero. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu prefiro Deus. Aí quando nós começamos a preferir Deus, nós começamos a entrar em santidade. Separa assim para mim. Vamos ver Lucas, capítulo 1, versículo 73, 74 e 75. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? O que é, por exemplo, nós servirmos a Ele sem temor? Amados,
Existem pessoas que apresentam Deus como sendo um carrasco, um Deus que pune, um Deus que bate, um Deus que açoita. E na verdade, não é esse Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que é Pai. O que o pai faz por um filho? Irmãos, o que o pai faz por um filho? Agora, quando esse filho faz coisas erradas, o que esse pai faz? Corrige. E Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. Só que as pessoas fazem uma pintura de Deus como sendo um Deus carrasco, um Deus que pune, um Deus que faz isso, que faz aquilo. E não é verdade, pois esse Deus, Ele é chamado de amor. E a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o quê? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então o amor de Deus transcende todas as coisas. Não dá para comparar o amor de Deus a nada. Se você tem uma pessoa que te ama tanto, que você sabe que aquela pessoa está sempre de braços abertos para você, o que você faria? Quando você tiver um problema, a quem que você vai? Hein, irmãos? A essa pessoa. Vamos supor que você tem um parente, um amigo, né? Que aquele amigo sempre te ouve. Aquele parente sempre te ouve. Tudo que você precisa, na hora do aperto, você vai lá, ele te ouve, ele te escuta, te ajuda. A hora que você passa qualquer problema, você vai aonde? Nesse amigo, porque eu sei que ele me ouve. Ele vai me dar os conselhos. Agora, se você tem um amigo que se chama Jesus, que é Filho de Deus, e que tudo aquilo que você precisa, Ele pode te dar, e você estando ao lado dele, você vai entrar em santidade. Para onde você vai? Efésios, capítulo 4, no versículo 22, até o 25. Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 25. Diz assim a palavra: e despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Podemos até ler o 26. O 26
26 e o 27. Vamos lá, 26, 27. E pode botar o 28 também. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Olha, vocês viram? Então, deixar todas as coisas que o velho homem fazia e começar a fazer coisas de um novo homem. O que significa isso? Eu ser uma nova pessoa. Eu estou abandonando tudo aquilo de errado que eu fazia. E aí então, eu vou entrar num caminho da santidade. E caminhando por esse caminho da santidade, o Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. O que significa isso? Eu posso ficar nervoso. Não há problema nenhum de eu ficar nervoso. Só não posso, no meu nervoso, esquecer que eu sou crente. Deu para entender? Eu estou nervoso. Mas não é porque eu estou nervoso que eu deixei de ser crente. Fico nervoso? Fico. Mas eu vou ser crente. Da minha boca não vai sair palavras torpes. Dos meus braços não vai sair nada errado. Tá certo? Eu sou crente, mas meu corpo todo é crente. Porque tem gente que fala assim, ó, eu sou crente, mas esse braço aqui não é não. Quer dizer, então não tem nada crente, né? Olha, eu sou crente, mas minha boca não é não, entendeu? Quer dizer, então não há santidade. Nosso corpo tem que estar todo em santidade. Eu tenho que ser crente em todas as horas e momentos. Ah, pastor, eu não consigo. Então o versículo seguinte diz o quê? Não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? Aí ele vem dizendo: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, furtava, não rouba mais. Aquele que fazia coisa errada, não faz mais. Então, a partir do momento que eu vou deixando uma vida de coisas erradas, eu estou caminhando de encontro à santidade. E o Senhor disse assim: sede santo, porque eu sou santo. Isto é estar caminhando em direção a Deus. Mas para que é interessante eu ter santidade? Então vamos ver lá, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Amém? Vamos ler? 1, 2, 3. Então, ó, seguir o que? Em paz. Com quem? Com quem é para mim estar em paz? Com todos. Com todos. Olha aí para o seu irmão e fala assim: você tem paz com todo mundo? Com aquele vizinho, com aquela vizinha, com o colega, com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Você tem paz com todos? Hein, irmãos? Ah, pastor, eu não converso com fulano, eu não falo com aquele lá, eu nem olho na cara daquele outro. Seguir a paz com todos.
e a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus? E como é que nós vamos ver Deus? Com nós. Por que só quando a gente partir daqui? Porque precisa de quê? De uma purificação. Pastor, mas há casos de alguém ter visto Deus aqui ainda? Tem. Quem? Enoque. Começando lá no comecinho da Bíblia, está em Gênesis. Enoque. Sabe o que Enoque fazia, irmãos? Andava com Deus. Você imaginou um homem andar com Deus? É? E ele andou tanto com Deus, que a palavra de Deus diz que ele nem morreu. Ele foi tomado, foi translatado, não viu a morte. Isso é andar com Deus. Tem mais um outro exemplo, pastor? Tem. Abraão falava com Deus como nós estamos conversando aqui. Você já imaginou você falando com Deus assim? Pai, ó, senta aqui do meu lado aqui, ó, vamos bater um papo aqui, eu quero te contar umas histórias. Né? Moisés, ele viu a sarça arder, Deus falar com ele, subiu no monte, Deus falava com ele, ele disse: Deus, deixa eu ver a sua face. Ele falou: não quero ver não, a minha face não, mas eu vou fazer o seguinte, você se esconde atrás aí da pedra, e eu vou passar e você vai me ver de costa. E a hora que Moisés viu Deus de costa, a glória de Deus foi tão grande, que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. E as pessoas que olhavam para Moisés, colocavam assim a mão no rosto, porque ele brilhava como um sol. E aí ele precisou colocar um lenço no rosto, para que as pessoas pudessem olhar para ele, porque senão não dava para olhar. Tem mais exemplo, pastor? Tem. Isaías foi um homem que olhou para o céu e falou assim: ai meu Deus, eis que vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e vejo o Senhor dos exércitos e os seus cavaleiros. Olha. E Deus foi lá, mandou um querubim pegar uma brasa, passar nos lábios dele e purificar, santificar. E ele passou então, se ele era um homem de impuros lábios, o que estava acontecendo com ele? A hora que passou aquela brasa nos lábios dele, ele mudou. Mudou, irmãos? Mudou, ele passou a ser um novo homem. Ele mudou de atitude. Mas qual foi a atitude que ele tomou? Deus disse: a quem enviarei? E ele disse: então envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele passou então a ser uma pessoa que começou a andar lado a lado com Deus. Mudança, transformação. Amém? Vou parar de dar exemplo, porque senão depois vocês não vão ter mais na Bíblia. Né? Aí eu coloco assim para vocês: como que eu alcanço? Como que eu chego lá?
2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Vamos ler todos juntos aí, esses 3 versículos. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Glória a Deus. Há vasos para honra e há vasos para desonra. Você quer ser o quê? Vaso preparado para toda boa obra. Amém? Então nós vamos separar os 4 grupos. Hoje eu não distribuí os papeizinhos, mas nós vamos fazer assim. Eu estou vendo assim, pela cor de camisa aí do pessoal, de blusa e tal. Se você tem alguma coisa em vermelho, faz um grupo aqui, ó. Pessoal que tiver alguma coisa em vermelho, faz um grupo aqui. Ela não tem nada em vermelho. Não adianta você querer arrastar ela lá. Vai lá, cara, você. Vai lá. Bom, Luiz. Um 12 lá. Pessoal que está de marrom. Quem tem alguma coisa de marrom? Marrom, cinza, aqui. Está de cinza também. Ó, marrom, cinza, faz um grupo aqui. Pessoal que está de preto, tem alguma coisa preta, faz um grupo aqui. Então, cinza é lá. Os irmãos estão de preto. E o restante do pessoal faz um outro grupo aqui, ó. Amém? Grupo 1. Vai ser vocês aí no momento. Presta atenção aí a pergunta. Eu quero que vocês definam o que é santidade
E como que eu faço para possuir a santidade? Como que eu vou adquirir santidade? Grupo 2, aqui do lado. Como se processa a santidade da minha vida? Como que vai acontecendo a santidade? Tudo isso com versículos bíblicos, viu? Grupo 3 aqui. Porque Deus nos ordena ser santo. Por que é que Deus quer que a gente seja santo? E o grupo 4. Quais as consequências de não ter santidade? Já terminaram?
Amém? Vocês aqui já terminaram? Aqui já terminaram também? Já terminaram aqui, o grupo aqui? Já? Então vamos lá, aqui o grupo número 2 aqui. Dando um tempo lá para o grupo 1 lá. Aqui. As igrejas. Pergunta do nosso grupo aqui foi: como se processar a santidade na minha vida? E nós achamos Êxodo 29,
do versículo 35 ao 37. Assim, pois, falaram e aos seus filhos conforme tudo que te hei ordenado. Por 7 dias o sagrarás. Também cada dia oferecerá para a expiação do novilho do sacrifício pelo pecado, purificará seu altar, fazendo a expiação por ele e ungirás para santificá-lo. 7 dias para a expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar no altar será santo. Bom, aqui, para passar por um processo de ser santo, amigo da santidade, aqui está falando que primeiro ungiu Arão e seus filhos, ungiu eles para santificá-los. E no 37, tudo que tocar o altar será santo. Bom, aí, quando você já estiver santo, na santidade, as pessoas vão ver que você está santo, né? As pessoas vão ver e elas vão querer te seguir ali. Aí você vai estar tocando na vida delas, elas vão estar te seguindo para que elas possam ser santas também na presença de Deus. E aqui no versículo também, do 19, versículo 5 e o 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, aqui vai ter um processo que você está passando, que é você guardando os mandamentos de Deus, ouvindo a voz dele, obedecendo a Deus, obedecendo seu pai, sua mãe, e seguindo a Deus, estar firme com ele. Isso. Nesse processo de santificação, veja, é um processo. Então, tudo que é processo é dia após dia. Quando a gente fala, por exemplo, num santo, o santo fulano, o santo ciclano, o santo não sei o quê, né? Então, como que se dá, por exemplo, a santificação dentro de uma igreja católica? A santificação dentro da igreja católica, ela se dá o seguinte: precisa provar que uma pessoa, orando por outra, ou que aquela pessoa suplicou a outra, pediu oração, e provando que ela estava doente, e provando que agora ela estava sã, 3 pessoas fazendo isso, o Papa canoniza, o concílio canoniza aquele santo e ele vira esse santo. Aí depois vai para a fábrica de gesso, faz uma imagem e vai para os altares, pinta ela tudo bonitinho, né? E vai para os altares e começa a ser vendido, né? Isso é o processo da santificação ou da canonização dentro da Igreja Católica. No nosso processo aqui, todos nós, diga assim, todos nós podemos ser santos. Todos nós podemos ser santos. Como que a gente pode ser santo? Através de atitudes. Nós vamos deixar tudo aquilo que a gente fazia e começar a fazer agora uma situação nova. Vamos ter uma nova vida, novas atitudes, e isso aí é processual. Por que é processual? Porque eu não consigo mudar do dia para a noite, eu vou largando. Então a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então a liberdade que Deus nos dá, nos leva à santificação. Certo? Então ela vai acontecer na nossa vida dessa maneira. Processualmente nós vamos ser e chegar a ser santo. Fazendo o quê? Cada dia nós vamos mudando uma situação. Amém? Quando que vai terminar isso? O dia que terminar, você não fica mais aqui. Amém, irmãos? O dia que terminar essa santificação,
Assim, ó, sombra. Tá bom? Vamos lá, grupo 3. Esses 12 estão deixando as crianças. Tô só observando. Paz da igreja. A nossa pergunta foi: por que Deus nos ordena ser santo? Eu vou ler aqui Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminares com nenhum animal rasteiro que se mova sobre a terra. Então a gente tem que ser santo, porque Deus está ordenando aqui. Você tem que ser a imagem e semelhança minha. Então, eu sou santo, então você tem que ser santo também. E eu vou ler aqui também Hebreus 12:14. Calma aí. Essa é a consequência, né, de você ser santo. Como o pastor disse aqui, esse processo é um processo que vai acabar quando a gente for para o céu. Então é ali que a gente vai poder ver Deus, entre aspas, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui é uma das consequências se a gente ser santo ou se a gente não for santo, né? É uma escolha nossa, é uma decisão nossa. É só a gente que pode ter essa decisão. Ou eu sou santo, ou eu não sou santo. Ou você é frio, ou você é quente. Você não pode ser morno. Amém. Essas palmas aí é para mim não falar mais nada, né? Grupo 1. Eu sei, eu estou vendo. Graças a Deus, igreja. Amém. Bom, Luiz falou assim: não estou mandando uma criança, mas estou mandando um futuro pai de uma criança. Amém. A nossa pergunta foi: defina o que é santidade e como adquirir santidade. Ou seja, o que é definir o que é a santidade? É a pessoa ser separada. Ou seja, creio que todos aqui é santo. E o que é essa pessoa santa? Ser separado das pessoas do mundo. Ou seja, você é diferente. Como o pastor colocou aqui, né, as meninas dos olhos de Deus. Ser santificado é estar em contato direto com Deus. Estar em contato direto com Deus. Como adquirir a santidade? Você ter uma intimidade com Deus. Ou seja, a partir do momento que você está ligado no Senhor, Ele vai também estar ligado em você. E está se purificando a cada dia. Lá no Salmo 51 diz assim, 51:7, né? Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, temos que renunciar o velho homem, né? Provérbios 13:1 também diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Lá em Tessalonicenses 4:4 diz assim:
que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Amém, queridos? Ou seja, a santidade é isso, né? Ser a pessoa separado e buscarmos cada dia mais a presença do Senhor, chamar a atenção do Senhor para a sua vida, amém? Glória a Deus. Graças a paz, igreja. A pergunta aqui é quais as consequências de não ter santidade? Bom, tem 2 versículos aqui, 2 livros que nós vamos ler. Um é Juízes 16, que fala sobre Sansão. Sansão era um homem separado por Deus, era um nazireu. E ele tinha o Espírito Santo, e através das danças dele, né, era o símbolo, né, da força. E aconteceu o quê? Que Dalila se engraçou com ele e queria saber dele por que ele tinha tanta força. E foi falando, e acabava ele era amarrado, né? Aí depois os filisteus pegavam ele, amarrava ele, aí depois ele ficava frustrado. Poxa, Sansão, você me enganou. E foi até que Sansão revelou, né, qual o segredo, né, que era o cabelo dele. Muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas perdem a santidade por falta de vigilância, né, até com palavras, né. E Sansão ali, ele revelou, né, o segredo dele. A Bíblia diz lá em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a consequência disso, Sansão ficou cego, né? Os filisteus arrancaram os olhos dele, e ele ficou como um animal, né, no moinho ali, né, até o fim da vida dele. E aí, no fim da vida dele, ele clamou ao Senhor, né, e derrubou o templo de Dagon. E aí aconteceu o quê? Que ele foi, né, ali ele foi justificado. Mas Sansão tinha coisa melhor, né? Se ele não revelasse o sonho, o segredo para Dalila, ele seria um homem notável, né? Seria um homem exemplar. Mas, como diz a palavra, né? Como nós aprendemos com o pastor, temos que aprender com os erros dos outros, não deixar que o pecado venha à nossa porta, né? E agora aqui em Efésios diz o seguinte, a partir do verso 22: enquanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então nós estamos aqui aprendendo a santidade, como o pastor falou, a cada dia vamos aprendendo, e quando chegarmos à estatura perfeita de Cristo, vamos para o céu. Amém? Meu amado, creio que ele entra para nós.